Tentu, saya buat versi yang berbeda dari sebelumnya, dengan gaya berita yang lebih dramatis, tetapi tetap informatif dan jurnalistik. Cocok untuk narasi video YouTube. Neymar e a seleção brasileira. Adeus yang pode marcar o fim de uma era. Sebuah deklarasi dari Neymar voltou a colocar o futuro do craque na seleção brasileira no centro das atenções. Desde que surgiu como uma das maiores promessas do futebol brasileiro, o jogador carregou a expectativa de milhões de torcedores. Durante anos, quando o Brasil entrava em campo, grande parte dos olhares estava direcionada ao camisa 10. Agora, essa realidade pode estar chegando ao fim. A declaração acontece depois de uma trajetória internacional marcada por momentos inesquecíveis, mas também por grandes frustrações. Neymar viveu praticamente todos os lados possíveis do futebol com a seleção brasileira. Ele conheceu a euforia das grandes vitórias, sentiu a pressão de ser o principal jogador do país e também experimentou a dor de eliminações que ficaram marcadas na memória dos torcedores. Quando Neymar apareceu no futebol profissional, poucos imaginavam o tamanho que sua carreira alcançaria. Seu estilo de jogo rapidamente chamou a atenção. O atacante combinava velocidade, habilidade, criatividade e uma enorme capacidade de desequilibrar partidas. Não demorou para que sua convocação para a seleção se tornasse uma questão de tempo. E quando recebeu a oportunidade, Neymar não demorou para assumir protagonismo. A camisa amarela passou a fazer parte de sua identidade. Durante anos, o jogador foi considerado o principal talento ofensivo do Brasil. Em diferentes gerações, treinadores depositaram nele a responsabilidade de organizar o ataque e encontrar soluções quando as partidas ficavam difíceis. Essa responsabilidade, porém, também trouxe uma enorme pressão. Neymar não era apenas cobrado para jogar bem. Ele era cobrado para fazer a diferença. A expectativa aumentava especialmente durante as grandes competições. A Copa do Mundo de 2014 talvez seja um dos melhores exemplos disso. Jogando em casa, Neymar era uma das grandes esperanças brasileiras. O atacante teve boas atuações durante a competição e ajudou o Brasil a avançar até as quartas de final. Mas uma lesão contra a Colômbia encerrou sua participação no torneio. Poucos dias depois, o Brasil sofreu uma derrota histórica para a Alemanha na semifinal. Aquela Copa deixou uma sensação de oportunidade perdida. Neymar ainda teria outras oportunidades. Na Copa do Mundo de 2018, disputada na Rússia, novamente o atacante era uma das grandes estrelas da competição. O Brasil chegou às quartas de final, mas acabou eliminado pela Bélgica. Mais uma vez, o sonho do hexacampeonato foi adiado. 4 anos depois, no Catar, a expectativa voltou a ser enorme. A seleção tinha um elenco considerado forte e chegava ao Mundial entre as favoritas ao título. Neymar era novamente o principal nome do time. Durante a competição, o atacante enfrentou problemas físicos, mas conseguiu retornar e marcar gols importantes. Nas quartas de final, contra a Croácia, Neymar viveu um dos momentos mais emocionantes de sua carreira. O jogador marcou um belo gol na prorrogação e parecia colocar o Brasil muito perto da semifinal. Mas o futebol tinha preparado outra reviravolta. A Croácia empatou nos minutos finais da prorrogação e levou a decisão para os pênaltis. O Brasil acabou eliminado. Neymar novamente terminou uma Copa do Mundo sem o tão sonhado título. Esse histórico ajuda a entender o peso da atual declaração. Ao longo de sua passagem pela seleção, Neymar esteve presente em momentos que definiram uma geração. Ele foi protagonista, ídolo e também alvo de críticas. Sua relação com os torcedores nunca foi simples. Quando estava bem, Neymar era capaz de transformar uma partida em espetáculo. Seus dribles e jogadas individuais fizeram parte de inúmeros momentos históricos do futebol brasileiro. Mas quando as coisas não funcionavam, a cobrança era imediata.
a pressão sobre o jogador chegou a níveis extremamente altos. Além disso, as lesões tiveram um papel importante nos últimos anos de sua carreira. Problemas físicos interromperam sua sequência de jogos em diferentes momentos. Cada nova lesão levantava dúvidas sobre sua capacidade de voltar ao melhor nível. Para qualquer atleta, enfrentar esse cenário é difícil. Para Neymar, a situação era ainda mais complexa, porque sua carreira sempre esteve acompanhada de enormes expectativas. O jogador não precisava apenas retornar aos gramados. Ele precisava retornar sendo novamente Neymar. E isso significava driblar adversários, marcar gols, criar oportunidades e decidir partidas. Com o passar do tempo, porém, o futebol mudou. Novos jogadores surgiram. A seleção brasileira começou a buscar alternativas para o setor ofensivo. A nova geração passou a ganhar espaço, e pouco a pouco, a equipe começou a se preparar para um futuro no qual Neymar não seria mais o centro de todas as atenções. É nesse contexto que sua declaração ganha um significado especial. Ao afirmar que agora não quer mais jogar pela seleção, Neymar sinaliza que pretende colocar um ponto final, pelo menos neste momento, em uma relação que durou muitos anos. Não se trata apenas de uma ausência em uma convocação. Trata-se da possibilidade de o Brasil entrar definitivamente em uma nova era. Durante muito tempo, falar da seleção brasileira era falar de Neymar. Agora, a pergunta passa a ser outra. Quem assumirá o protagonismo? O futebol brasileiro possui vários jogadores talentosos. Alguns já atuam em grandes clubes europeus, enquanto outros começam a conquistar espaço no cenário internacional. Mas substituir Neymar não será uma tarefa simples. Não porque o Brasil não tenha jogadores de qualidade, mas porque Neymar construiu uma identidade muito forte com a seleção. Ele foi um dos jogadores mais importantes de sua geração e deixou números expressivos. Também conquistou títulos importantes. Um dos momentos mais marcantes aconteceu nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, em 2016. Diante da torcida brasileira, Neymar liderou a equipe na busca pela inédita medalha de ouro olímpica no futebol masculino. Na final contra a Alemanha, o jogo terminou empatado e foi decidido nos pênaltis. Neymar teve a responsabilidade de cobrar a última penalidade brasileira. Ele marcou. O Brasil conquistou o ouro. A imagem do atacante comemorando no estádio se tornou uma das mais importantes de sua trajetória com a camisa nacional. Foi uma noite em que Neymar conseguiu transformar a pressão em celebração. Mas a Copa do Mundo, o grande objetivo de sua geração, continuou escapando. Talvez por isso, sua história com a seleção seja tão complexa. Neymar conseguiu quase tudo individualmente, mas não alcançou o principal título que os torcedores brasileiros esperavam. Mesmo assim, sua contribuição não pode ser resumida apenas aos troféus. Ele ajudou a seleção em diferentes momentos, marcou gols importantes e se tornou um dos maiores artilheiros da história da equipe. Sua influência ultrapassou os números. Neymar foi uma referência para milhões de jovens que começaram a acompanhar futebol justamente durante sua ascensão. Muitos aprenderam a admirar o futebol brasileiro observando seus dribles. Muitos tentaram imitar suas comemorações. E muitos passaram a sonhar em jogar futebol por causa dele. Por isso, uma possível despedida da seleção não será apenas uma mudança esportiva. Será também uma mudança simbólica. Uma geração inteira cresceu vendo Neymar como o principal rosto do futebol brasileiro. Agora, essa geração terá que acompanhar novos protagonistas. A decisão do atacante também pode representar uma escolha pessoal. Depois de tantos anos sobre os holofotes, com cobranças constantes e períodos difíceis por causa das lesões, talvez Neymar esteja buscando uma nova relação com o futebol. Uma relação com menos pressão e mais liberdade. Ainda assim, sua frase deixa uma pequena porta aberta.
Ele disse, agora. E essa palavra é importante. No futebol, o futuro pode mudar rapidamente. Um jogador pode anunciar que não pretende mais atuar por uma seleção e meses ou anos depois reconsiderar. Uma boa sequência de jogos, uma recuperação física, uma nova geração de companheiros ou simplesmente o desejo de vestir novamente a camisa nacional podem mudar uma decisão. Por enquanto, porém, o cenário é diferente. Neymar não quer mais. E a seleção brasileira precisa respeitar essa escolha. O próximo desafio será construir uma equipe capaz de competir sem depender de uma única estrela. Durante anos, o Brasil teve Neymar como referência. Agora, o objetivo será criar um time no qual a responsabilidade seja dividida. Essa transição pode trazer dificuldades, mas também pode abrir espaço para novas ideias. Jogadores que antes atuavam como coadjuvantes poderão assumir papéis maiores. Novos talentos poderão surgir, e a própria seleção poderá encontrar uma identidade diferente. O fim de uma era não significa necessariamente o fim do sucesso. No futebol, grandes equipes sempre precisam se reinventar. Foi assim com o Brasil em diferentes momentos de sua história. Grandes ídolos partiram, novos craques apareceram, e a camisa amarela continuou sendo uma das mais importantes do futebol mundial. Neymar agora pode estar se preparando para deixar esse capítulo para trás. Se a decisão for definitiva, sua passagem pela seleção será lembrada por tudo o que aconteceu, dentro e fora de campo. Serão lembrados os gols, os dribles, os títulos, as lesões, as lágrimas, as comemorações e, principalmente, a enorme expectativa que acompanhou sua carreira. Talvez sua história pudesse ter terminado de outra maneira. Talvez uma Copa do Mundo pudesse ter mudado completamente a percepção sobre sua trajetória. Mas o futebol não é feito de talvez. É feito de momentos. E Neymar teve muitos deles. Agora, depois de tantos anos representando o Brasil, o jogador parece estar pronto para escrever uma nova página de sua carreira. Para a seleção, começa um período de transição. Para Neymar, começa um período de decisões. E para os torcedores brasileiros, fica a sensação de que uma era pode estar chegando ao fim. O camisa 10, que durante tantos anos foi símbolo de esperança, pode finalmente deixar de fazer parte dos planos da seleção. Mas uma coisa dificilmente será apagada. Neymar já faz parte da história do futebol brasileiro. E independentemente do que acontecer daqui para frente, seu nome continuará associado a uma das gerações mais talentosas e controversas da história recente da seleção brasileira. Agora, resta esperar para descobrir se a frase "agora não quero mais" será realmente o último capítulo ou apenas uma pausa antes de um novo reencontro com a camisa amarela.